Diz assim, Êxodo 17:8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar. Chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Senhor, fala conosco. Tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me dá graça, unção e inspiração, para que eu possa ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã, na vida de todos que estão aqui dentro desse templo, na vida daqueles que acompanham através da transmissão, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, Moisés já vinha conduzindo o povo em vitória há algum tempo. Moisés, ele conduz o povo na saída do Egito, após as 10 pragas. Moisés, ele está com o povo diante do mar, e ali diante do mar, ele estende o cajado e o mar se abre, o mar vermelho se abre. O povo passa a pés enxutos, e tendo o povo passado a pés enxutos, os exércitos israelitas passam, e os egípcios, quando eles tentam passar pelo caminho aberto por Deus para Israel passar, eles são mortos naquele lugar. As águas se fecham e eles acabam morrendo afogados. Moisés está junto com o povo quando, numa das paradas que eles fazem, eles estão com sede, a água era amarga, região de Mara, e ali, através da vida de Moisés, eles vêm a ter água num lugar um pouco à frente, com muitas palmeiras, e Deus vai respondendo na vida do povo através da vida do Moisés. O Moisés é uma ferramenta que Deus está usando para conduzir o povo. E isso serve de base para nós darmos lastro, ou seja, um alicerce para a nossa reflexão dessa manhã.
a nossa vida ser dirigida, ser conduzida, ser instruída a partir da palavra de Deus, a liderança estabelecida por Deus sobre a nossa vida, ela ter significância, ela ter relevância, e nós podermos ouvir e a partir do ouvir colocarmos em prática, e colocando em prática termos de Deus aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. O povo de Deus, durante algum tempo, teve alguma dificuldade, teve alguma relutância com esse assunto, e nós vemos isso, por exemplo, com a própria irmã do Moisés, quando ela se levanta contra a liderança de Moisés. A irmã se levanta, outros líderes se levantam, eles acabam ficando doentes, eles acabam trazendo para a vida deles problemas espirituais. Nós vemos os filhos de Coré, também filho de Corá, sendo engolidos pela terra por conta de uma resistência que eles ofereciam a Moisés, a liderança de Moisés, de uma maneira descuidada, de uma maneira que não fazia sentido, porque eles já haviam conquistado, eles haviam avançado, eles já haviam crescido, eles já haviam tomado posse de muitas respostas na vida deles a partir da vida do Moisés. E agora, aqui, nesse momento em que eles se encontram, eles estão numa região onde, deixa eu ver o jeito para falar que fique melhor para compreender. Eles estão numa região de um vale. O povo de Israel de um lado, no lado de cima do vale, e o povo amalequita do outro lado do vale, né? Então o vale, lá embaixo, eles vão se encontrar para lutar. Vai haver uma luta, um conflito, e esse conflito acontece exatamente porque os amalequitas, eles se levantavam contra o povo de Israel. Como nós já vimos, por exemplo, os filisteus muitas vezes se levantando, nós já vimos os amonitas se levantando e outros tantos povos se levantando contra o povo de Deus. Aqui é um momento onde Moisés está com o povo, eles estavam caminhando em direção à terra que manava leite e mel, e nesse ponto da caminhada deles, eles são obrigados a fazerem uma parada, eles são obrigados a se organizarem para uma batalha, para uma guerra, e na nossa vida não é diferente. Por vezes nós estamos na nossa caminhada de fé, dia após dia, e às vezes nós temos que parar para fazer as nossas lutas diárias, seja a luta conjugal, seja a luta na família, seja a luta no trabalho, seja a luta financeira, seja a luta física, independente da luta que qualquer um de nós tenhamos que lutar. Essa lição de hoje, ela nos ensina alguma coisa importante para os momentos de luta da nossa vida. Quinta-feira nós tivemos uma reunião com líderes da nossa igreja, líderes da cidadania, e nós estivemos ali ouvindo o pastor Toninho falar um pouco. E ele falou, ele conversou, deu instruções, e entre os vários exemplos que ele usou falando da palavra de Deus, ele contou algo que ele costuma contar, que é perceptível que ele carrega com ele aquela história bíblica. Ele falou da casa da Marta, da Maria e do Lázaro. Ele falou da Marta, que era a preocupada em trabalhar demais. Estava sempre trabalhando, sempre preocupada. Ele falou da Maria, que era aquela que enxugava os cabelos de Jesus, enxugava os pés de Jesus com os cabelos, e ela enxuga os pés com o cabelo, e ali ela permanece na presença do próprio Senhor Jesus durante algum tempo, porque o cabelo ele não é algo que enxuga, o cabelo não é
próprio para enxugar. Então, com o cabelo vai tentando e não enxuga. Por quê? Porque o cabelo não é o ideal para se enxugar, é o pano. Com um pano se enxuga com maior facilidade. Com o cabelo vai se demorar mais para enxugar. Então ela se demora na presença de Jesus, mas além da Maria, que se demora na presença de Jesus, temos a Marta, que é aquela que vai para o trabalho, que faz o que tem que ser feito, e ainda dentro daquela casa havia o Lázaro. O Lázaro, ele é um milagre. Ele é um milagre. Lázaro é um milagre, e milagre não se explica, milagre se recebe, milagre se vive. Eu acho, quando eu estava pensando nesse texto aqui, me veio à memória esse exemplo que o pastor Toninho deu, porque ele gira em torno com muita semelhança. Muita semelhança. Aqui Moisés vai precisar de um trabalho em equipe. O Moisés por si só, ele não vai vencer a batalha sozinho. Não vai adiantar o Moisés ir para o monte e orar e a batalha ser resolvida. Não é assim que acontece. E nós sabemos disso daí, que as batalhas elas são vencidas no campo da batalha. Mas por trás de cada batalha há a importância do suporte espiritual. E é no suporte espiritual que nós vamos encontrar a força para vencer as nossas lutas do dia a dia. Aquele que abre mão do suporte espiritual, aquele que abre mão da armadura de Deus com cada uma das armas estabelecidas pelo próprio Deus para nos ajudar no campo da batalha, aquele que abre mão da unção que Deus libera, aquele que abre mão dos dons espirituais, que são espirituais, que Deus libera. Com outras palavras, aquela pessoa que abre mão do campo espiritual para enfrentar qualquer batalha no campo físico, essa pessoa, com toda certeza, ela vai encontrar derrotas, ela vai sofrer reveses, podendo vir até mesmo a perder uma guerra. Por quê? Porque ela abre mão do principal, que é a cobertura espiritual. Abriu mão da cobertura espiritual, vai ter que lutar na carne. Lutou na carne, vai acabar encontrando dificuldades, porque aquele que luta contra o crente na carne, aquele que luta contra o crente, ele é habilidoso, ele é treinado e ele é imponente, que é o inimigo das nossas almas. Tanto ele quanto todos os demônios, os principados, as potestades que trabalham com ele, lutando contra qualquer um de nós, eles são muito mais poderosos, muito mais ardilosos, eles são muito mais experimentados na batalha. Então, qualquer um de nós temos chance. E qual é a nossa chance? A nossa chance é se valorizarmos o campo espiritual, o aspecto espiritual, e valorizarmos o que Deus disponibiliza a todos nós para as batalhas do dia a dia. Veja bem, o Josué, ele é chamado por Moisés, o texto mostra assim, verso de número 9, então Moisés diz a Josué, o Moisés conversa com Josué e fala: Josué, nós temos uma batalha, nós temos uma luta para enfrentarmos. E ele não fala isso, não está registrado isso aqui nesse texto, mas está registrado isso nas Sagradas Escrituras. Um reino dividido não subsiste. Não subsiste. Em um outro momento, Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ensinando para nós a importância do trabalho conjunto, a importância do trabalho coletivo, a importância do entendimento para que as vitórias elas sejam conquistadas. Moisés chama o Josué e fala: Josué, eu preciso que você vá para o campo da batalha. Você é alguém, e o Josué, se pegarmos a Bíblia e formos procurar o nome de Josué na Bíblia, nós vamos ver que por várias vezes o Josué era alguém que estava o tempo todo atento e alerta
próximo de Moisés. Você vai ver que o Josué era uma pessoa que estava sempre dando ao Moisés eu vou fazer assim, uma espécie de cobertura para qualquer dificuldade que o Moisés viesse a enfrentar. Ele não era isso. Eu vou falar apenas a título de facilitar, de repente, a compreensão. O Josué, ele era meio que uma espécie de segurança na vida do Moisés. Então ele protegia o Moisés. E ele estava junto com Moisés. E ele estava atento a tudo que acontecia ao Moisés no dia a dia. Tanto que na hora de batalha, o Moisés fala para o Josué: Josué, você vai para o campo da batalha. É no campo da batalha que nós vamos precisar de alguém que entenda, que conheça, que saiba como que funciona o posicionamento militar. Eu preciso de alguém ali que saiba o que vai fazer. É fácil da gente entender isso daí se nós levarmos para o campo profissional. Está aí o Pedro, que é da construção civil. Na construção civil tem lá o engenheiro, tem lá o chefe de obra, tem lá o pedreiro, tem lá o ajudante do pedreiro, e tem lá os que vão para dar só o palpite. Tem um monte de gente para desenvolver. Se o engenheiro for querer fazer aquilo que o pedreiro faz, provavelmente ele não vai ter habilidade de fazer o que o engenheiro faz. Muito provavelmente. Mas se o pedreiro for querer fazer o que o engenheiro faz, também é muito provável que o engenheiro não faça o pedreiro não faça o que o engenheiro faz. Você vai para dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa não é diferente. Tem aquele pessoal que está no chão da fábrica, trabalhando lá na produção. Mas tem aqueles que estão por trás dando um suporte. Aqueles que são supervisores, que são encarregados, que são diretores. Cada um desenvolve a sua função dentro daquilo que tem habilidade, que tem capacitação, que tem treinamento e assim por diante. E é assim que anda, seja numa empresa, seja numa loja, num comércio, seja na construção civil, em qualquer outra área de aplicação. É importante que cada um esteja fazendo aquilo que tenha facilidade para fazer. Dentro da igreja é a mesma história. Nós temos os músicos que estudam, que treinam, que aprendem para tocar a música, para cantar a música. Mas nós temos o diácono. Muito provavelmente o diácono, a não ser que ele seja alguém que tenha habilidade musical. Mas muito provavelmente, se você pegar o diácono e colocar o diácono para tocar a bateria, o contrabaixo, o violão, a guitarra, o teclado, muito provavelmente ele não vai se achar ali. Se colocar o músico para dar aula para as crianças, muito provavelmente ele não vai se achar ali dentro da sala de aula. É assim que nós devemos olhar para essa situação. O Moisés chama o Josué e fala: Josué, eu preciso de você ali no campo de batalha. Pode ser? Pode. Pronto. Está resolvido uma parte. Para o campo de batalha nós temos alguém que entende de luta, que entende de força militar. Agora nós precisamos resolver o outro campo, o campo espiritual. No campo espiritual, a Bíblia, o texto que nós lemos, nos ensina, o Moisés, ele assume. Estava sobre ele a responsabilidade espiritual sobre aquele povo. Ele assume e ele vai para o monte. Ele vai para o monte. Enquanto o povo ia descer ao vale para lutar, o Moisés ele vai ao monte. Mas ele não vai sozinho. Ele leva com ele duas pessoas importantes, Arão e Hur, que são duas pessoas que estão com ele no cotidiano e estão acostumadas a ver o Moisés nas batalhas espirituais. Você vê que talvez se houvesse uma inversão, não está registrado dessa forma na Bíblia, eu acho importante dizer, que alguém pode pensar: o pastor está distorcendo a Bíblia. Não estou distorcendo, eu estou propondo pensar. Nós vamos ver que depois de Josué não houve continuidade. Não houve continuidade. Por que será que não houve?
Muito provavelmente, porque o Josué era uma pessoa da batalha, era uma pessoa da luta, era uma pessoa como a Marta, do dia a dia de fazer e de acontecer, e não era uma pessoa como a Maria, não era uma pessoa como o Moisés, que tinha que olhar ou olhava de uma maneira amplificada a situação. Pois bem, o Josué vai para o campo da batalha. O Arão e o Hur, eles estão do lado de Moisés. E eles vão com Moisés para o monte. E a Bíblia diz que a batalha ela se desenrola. Há o conflito, há o confronto entre os amalequitas e os israelitas. Eles entram num confronto, numa luta, literalmente lutando. Mas a Bíblia ensina para nós que enquanto eles estão lutando, o Moisés está no monte, com a mão levantada, com a mão estendida, orando a Deus. Enquanto Moisés está com a mão estendida, orando a Deus, a Bíblia ensina assim: o povo de Israel prevalece na luta. Quando a mão de Moisés ela vai sendo abaixada, por causa do cansaço, a Bíblia diz que quem prevalecia eram os amalequitas. Então nós vemos ali uma luta muito parelha. Você vê que essa luta era parelha no campo físico, tanto que Israel não sobrava na luta. Israel sobrava, vencia na luta quando a mão de Moisés estava levantada, representando quando o aspecto espiritual ele estava sendo priorizado e ele estava sendo exercido da melhor forma possível. Josué e os demais prevaleciam. Isso aí é uma lição importante para nós pensarmos no nosso dia a dia, que isso parece que não, mas isso mostra muito a realidade de cada casa, de cada família, de cada empresa, de cada negócio, de cada casamento e assim por diante. Isso mostra muito. Quando o aspecto espiritual ele está equilibrado, o aspecto físico ele caminha, ele anda, ele desenvolve com maior facilidade. Quando o aspecto espiritual tem sido negligenciado, o aspecto físico ele começa a encontrar maiores resistências, ele começa a encontrar até mesmo reveses, perdas, dificuldades e assim por diante. Um dos motivos de nós estarmos, eu imagino que você está fazendo o jejum dos 120 dias, não é para agradar pastor Marcos, não é para agradar pastor Toninho, não é para agradar homem nenhum, é para que você, a sua casa, a sua família, sua empresa, seus negócios possam caminhar bem. O próprio Jesus falou disso daí. Tem casta de demônio que não sai se não for através de jejum e de oração. A luta espiritual, o movimento espiritual, a batalha espiritual, ela é uma realidade. Acreditou? Acreditou. Não acreditou? Não tem problema, porque ela existe do mesmo jeito. Aí a pessoa sofre na pele, ela sofre no lombo. No dia a dia, ela vai sofrendo as dificuldades e as perdas. Aqui o texto ele é muito claro, não é um texto de difícil compreensão, é um texto claro, é um texto fácil de entender. Quando o aspecto espiritual ele está indo bem, o povo de Deus vence. Mas quando o aspecto espiritual tem ido mal, o povo de Deus começa a colher derrotas, dificuldades e assim por diante. A batalha ela se desenvolve. Moisés com a mão levantada, o povo vencendo lá no campo da batalha. É interessante ainda acrescentar para nós pensarmos juntos que não há um questionamento, não há uma indagação, uma reclamação. A Bíblia não traz registro nenhum de alguém que ficou reclamando. O Moisés é folgado, né? Nós vamos para a luta lá, lutar com os soldados, enquanto ele vai para o monte orar. Não há esse tipo de questionamento. O Arão e o Hur, eles são folgados, né? Só porque o Arão é irmão do Moisés, que ele está junto lá na sala de oração, e nós temos que ficar
no campo da batalha, não há esse tipo de conflito, porque há um entendimento da importância e da necessidade do trabalho conjunto, do trabalho coletivo. Todos eles trabalhando juntos, eles obteriam a resposta, a vitória. Se houvesse divisões, se houvesse conflitos, se houvesse confusões, eles estariam sofrendo reveses. Em um dado momento, a Bíblia diz que as mãos do Moisés começam a ficar pesadas, e naturalmente ele está cansado, e isso aí vai trazer mais um ensinamento para nós, que o Arão e o Hur, eles não estavam ali de alegres, porque eles eram os queridinhos do Moisés. Eles estavam ali porque havia uma finalidade de, na hora certa, eles entrarem em ação, dando ao Moisés o devido suporte. Nem vou partir para pensar naquele aspecto que diz, o próprio Jesus ensinou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Nem vou partir para esse aspecto aí, embora seja mais uma base bíblica para nós entendermos a importância do trabalho coletivo no campo espiritual. Quando Moisés começa a ficar cansado, as mãos do Moisés começam a baixar, eles buscam uma pedra. Interessante que eles levam a pedra e o Moisés senta na pedra. Aquela pedra pode muito bem ser pensada como sendo a rocha que é Cristo. Aquele que descansa em Cristo alcança a vitória, alcança a resposta. Enquanto Moisés está sentado, as mãos deles estão levantadas. O Arão de um lado, o Hur do outro lado, e ambos trabalhando para que a mão de Moisés não baixasse. Você vê a importância. Eu comecei conversando com você, falando da importância de todos, falando da importância do trabalho coletivo, falando da importância de cada um dentro da sua função. Agora aqui, o Arão e o Hur, que não eram as peças principais ali naquele monte, a partir daquele momento eles passam a ser peças importantes dentro daquele movimento espiritual. Eles são importantíssimos. Todos nós devemos aprender a entender isso daí. Você sabe que você participa de uma igreja, você congrega numa igreja que não é a melhor, irmão. Se você não sabe que essa não é a melhor igreja, fique sabendo, há igrejas muito melhores do que essa daqui. Mas também essa não é a pior igreja que existe na face da terra. Essa é uma igreja onde nós procuramos incentivar, valorizar, ensinar, desenvolver a compreensão do trabalho coletivo. Nós tentamos. Se conseguirmos ou não, o passar dos dias vai nos mostrar. Mas nós nos esforçamos para isso. Nos esforçamos para dizer para o irmão, para a irmã, olha, a oração, o jejum são importantes. Ontem nós tivemos relógio de oração aqui. Em julho, se eu não estiver enganado, nós vamos ter relógio de 24 horas. É isso, né? Eu não estou com as datas frescas na cabeça aqui. Vamos ter relógio de 24 horas. Com isso, nós vamos dizendo, se abrir mão do campo espiritual, todos nós estaremos com a nossa história, com a nossa vida complicada. Mas se nós pegarmos firme em relação à leitura da palavra, em relação ao jejum, em relação ao congregar, em relação à oração, as nossas batalhas, elas ficarão mais leves para nós lutarmos no dia após dia. Pois bem, Moisés com a mão levantada, o Arão e o Hur dando a ele o suporte. A Bíblia diz que Israel prevalece de uma forma tal. Aí eu vou lá pro verso de número 13. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Veja como é a construção do texto. Quem derrotou? Foi Josué apenas?
Não foi Josué sozinho, porque lá no monte tinha gente orando. Lá no monte estava o Moisés, lá no monte estava o Arão, lá no monte estava o Ur. Eles estavam dando suporte espiritual. Mas aqui nesse momento, o texto dá a ênfase dizendo assim, ó, lá no campo da batalha estava o Josué. E lá no campo da batalha, o Josué fez a parte dele. A parte do Josué foi cumprida com sucesso, com êxito. Podia dizer assim, o Arão e o Ur deram o suporte necessário para Moisés. O Moisés, mão levantada, orava, Deus manifestava poder. Mas o Josué decidiu não fazer a parte dele, e a vitória não seria dada. O Josué podia ter feito tudo certinho lá no campo da batalha, mas o Moisés, o Arão e o Ur aberto mão de fazer a parte deles no monte. A batalha não seria dada em vitória a Israel. Nós vemos que tanto de um lado quanto do outro, juntando todos, a vitória foi dada. E aqui o verso 14 vai nos ensinar isso. Ó. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo, como memorial. Escreva isto o quê? Escreva isso tudo o que aconteceu. Esse trabalho conjunto, esse trabalho coletivo. Registre a importância, tanto que nós estamos fazendo a reflexão nessa manhã. Quando a batalha aconteceu, não estava escrito. Mas Deus deixa a orientação, deixa isso escrito. E ficou escrito, e ficou registrado, para que nós hoje não abramos mão do trabalho coletivo em todas as esferas, na esfera espiritual, mas também na esfera física, em qualquer área da nossa vida. Pastor, eu quero vitória, eu quero resposta, eu quero milagre. Eu venho para a igreja na busca, na espera por milagres. Pois Deus está mostrando o caminho de resposta, de milagre. Deus está mostrando como é que se vence, Ele está nos ensinando. Ele está dizendo, o campo espiritual não pode ser ignorado. Vou dar um outro texto, uma outra base para você somar tudo que nós já conversamos. Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim, ó, buscai em primeiro lugar, pois, o quê? O reino de Deus, a sua justiça. E o que acontece quando eu busco o reino e a justiça? O campo físico se movimenta. O campo físico se movimenta. É por isso que tem muita gente que tem encontrado dificuldade no campo físico. Porque o campo espiritual tem sido negligenciado. O campo espiritual tem sido deixado de lado. O trabalho coletivo dentro do espiritual não tem sido levado a sério. E aí as dificuldades, elas prevalecem. Não é porque Deus não ama a pessoa. Ele ama cada um de nós. Não é porque Deus tem preferência deste a aquele. Não, Ele não faz distinção, está na palavra dEle. Acontece que existem situações que nós precisamos entender e trabalhar do jeito que foi estabelecido por Deus. E essa é uma das situações que nos ensinam. Ó, escreva isto no rolo, como memorial. Declare a Josué. Olha mais uma vez Deus dando ênfase a Josué. Ó. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Declara, fala para ele, Moisés. Motiva ele, incentiva ele. Dá essa palavra de ânimo para ele. Porque ele foi junto com um grupo de pessoas e eles lutaram. Nessa luta, eles tiveram algumas perdas. Tiveram alguns que ficaram no caminho. Mas mesmo tendo alguns ficando pelo caminho, eles não pararam, eles não desistiram, eles não abriram mão. Muito pelo contrário, eles seguiram adiante, eles seguiram avançando até obter a vitória. Fala para o Josué, a partir de agora os amalequitas estarão esquecidos.
E aí, no verso de número 15, nós vemos Moisés construindo um altar. Veja que construir altar. Altar é no aspecto físico ou espiritual? Altar. Físico ou espiritual? Espiritual. Altar é espiritual. A não ser que faça um altar de forma decorativa. Mas quem vai fazer altar para decorar o quê? Altar é lugar onde o fogo de Deus é manifesto. O Moisés, mais uma vez, o texto mostrando a característica. O Moisés constrói um altar. E ele chama: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O que ele estava dizendo com isso? Aí nós podemos pensar um pouco a respeito das bandeiras. Porque uma bandeira representa uma cidade, uma bandeira representa um estado, uma bandeira representa uma nação, uma bandeira representa uma instituição religiosa, uma bandeira representa um clube de futebol, uma bandeira representa um grupo de pessoas, seja um grupo militar, seja um grupo religioso, seja uma sociedade de uma maneira geral. A bandeira estabelecida, ela está dizendo assim, aqui, nesse lugar, tem um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas deve ser respeitado. Aqui nesse lugar, um grupo de pessoas conquistou algo, e essa conquista, ela deve de ser respeitada. Ali naquele dia, naquele momento, o Moisés, ele não hasteia uma bandeira, mas ele diz no mundo espiritual ele declara assim, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor está estabelecido em nosso meio. Nós pertencemos ao Senhor. E isso espiritualmente tem todo um fundamento, tem toda uma importância. Por quê? Porque o texto está dizendo, nós conquistamos a batalha, nós conquistamos a vitória. E é aí, irmão, é aí que entra o fechamento da nossa reflexão. Porque quando uma bandeira é arrancada daquele lugar, está sendo dito de uma maneira figurativa, está sendo dito, este lugar não pertence mais a esta bandeira. Figuradamente, quando se retira uma bandeira, está dizendo, até ontem era de fulano. Não sei se você assiste ou não, filmes onde tem navios piratas. Quando um navio pirata, ele toma o outro navio. Isso é passado com muita clareza nos filmes. A primeira coisa que eles fazem é abaixar a bandeira da nacionalidade daquele país que estava representada naquele barco, e aí eles sobem aquela bandeira que ficou conhecida como uma caveira e dois ossos cruzados, né? Eles hasteiam a bandeira dos piratas. Eles estão dizendo assim, esse navio agora, essa embarcação agora, tudo que está dentro dessa embarcação pertencem a nós, os piratas, que são os ladrões, os bandidos que trafegam através de embarcações pelos mares. Sabe? Nós precisamos entender, e domingo de transformação é para isso, porque muitas vezes nós conquistamos batalhas, vencemos batalhas, conquistamos vitórias, mas nós abrimos mão do cuidado necessário. Escreva isso no memorial. Para que se escreve no memorial? Falamos do memorial ainda hoje. Outro dia eu falei tanto do memorial, as ruas que levam o nome de pessoas, é para lembrar quem foi aquela pessoa, os prédios, os próprios públicos, as repartições públicas que levam o nome de pessoas, é para lembrar, tal pessoa fez tal coisa e ela está sendo honrada aqui. Quando se faz um memorial, é para estar sendo lembrado sempre aquilo que nós já conquistamos, como nós conquistamos. E muitas vezes nós conquistamos a nossa casa, a nossa família, na base do jejum, na base da oração.
Muitas vezes nós conquistamos a nossa família na base do testemunho, nós conquistamos a nossa família para Jesus. E a bandeira, que é o Senhor, está ali estabelecida. Mas não é porque nós conquistamos que, se nós não abrirmos os olhos, nós acabamos não perdendo aquilo que foi conquistado. E isso tem acontecido aos montes. E isso é triste. Isso é triste. Famílias, casas, empresas. Eu falei com vocês esses dias do exemplo de um rapaz que estava com a empresa quebrada, estava com a empresa falida. Aí ele decidiu, através de convites, ir para a igreja. E quando ele vai para a igreja, Deus começa a mudar a história na vida dele. Eu falo, ele vai para a igreja, mas na verdade ele aceita Jesus, e tendo aceitado Jesus, ele começa a desenvolver uma vida ali, através do apoio espiritual que ele estava tendo. Ele começa a ir para a igreja, as coisas começam a acontecer na vida dele. Aquela empresa quebrada, falida, agora ela levanta, alavanca, vai bem, que é uma beleza, vai tão bem que o rapaz se dá ao capricho, ao luxo de abrir mão do cuidado de Deus. Quando as coisas estavam difíceis, ele ia buscar Deus. Depois que tudo ficou bom, depois de tudo que ficou bem, ficou legal, deu certo, aí ele resolve abrir mão. Ele começa a abrir mão, já não cultua, já não busca a Deus da forma que buscava, já Deus já não é a prioridade na vida dele. As coisas começam a deixar de acontecer de forma positiva, e respostas e mais respostas negativas, elas chegam na vida daquele rapaz, até que ele volta a quebrar. Isso acontece, e acontece muito, porque é negligenciado. A bandeira, que é o Senhor, foi estabelecida, aquele lugar agora precisa ser protegido, aquele lugar agora precisa ser valorizado, aquela situação agora precisa ser honrada diante de Deus. Por isso que é importante a gente tomar todos os cuidados. Eu sei que Deus tem me usado para falar muito aqui nessa igreja. Quando a gente vê alguém sentado do nosso lado na cadeira, nós precisamos valorizar essa pessoa. Nós não sabemos quanto jejum, quanta oração, quanta lágrima foi derramado por causa daquela pessoa. Nós não sabemos a batalha espiritual que foi travada para aquela pessoa conseguir estar na igreja. Às vezes ela está na igreja, mas ela ainda não desenvolveu tudo o que ela pode vir a desenvolver, mas ela já está na igreja. Por isso que é necessário todo e qualquer tipo de fala, até de brincadeiras e assim por diante. Nessa manhã, Deus está falando para nós: eu sou a sua bandeira. Cada uma das conquistas que eu tenho dado a você, você vai valorizar e não vai deixar cair no esquecimento. Você vai lembrar, vai fazer um memorial, vai lembrar tudo que você fez para conquistar cada passo na sua vida. E sendo assim, você não apenas mantém junto de você o que já foi conquistado, mas você conquista ainda mais. Não tem nada pior do que nós não conquistarmos mais e ainda perdermos o que temos. Podia falar com você, mas não vou falar, daquele pastor que tinha as 100 ovelhas, aí ele perde uma, ele deixa as 99 em segurança e ele vai buscar aquela que foi perdida. O aprendizado, o ensinamento. Por que foi que eu perdi uma? Eu preciso entender, eu preciso saber e me policiar para não vir a perder novamente nenhuma. É assim que Deus trata com cada um de nós. Ele nos dá conquistas, Ele nos dá vitória, e cada um dos irmãos. Se eu não conheço a sua história de maneira profunda, nós nunca sentamos para conversar profundamente como foram os seus choros, suas lágrimas, suas dificuldades e cada uma das conquistas. Se nós nunca sentamos para conversar disso, eu sei que Deus tem dado a você, dia após dia, vitórias,
porque Ele é fiel à palavra dEle. Então, irmão, se tem vitória, valorize as suas vitórias, valorize as suas conquistas, estabeleça o Senhor como a sua bandeira, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos fazer essa oração? Pastor Toninho fala que a igreja sede, é uma igreja que voa em duas asas. A